Pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. E você pode apostar também em outros esportes como eSports. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E domingo? Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. E no vídeo de hoje do canal Superlotação do DM, bastidores do São Paulo e que time deverá entrar contra a Inter de Limeira. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos embora pro vídeo. Clássico, vocês falaram em água, trago um número aqui bem interessante, das 4h10 da tarde, pouco menos de 3 horas para o início da partida, até as 20h45, término do jogo, 280 minutos, o pluviômetro do Morumbi marcou uma precipitação de 50,5 milímetros, é muita água. Dá em média mais de 10 milímetros por hora. Não à toa, mesmo com uma drenagem que é muito boa, o São Paulo acabou tendo seu gramado bastante prejudicado e as duas equipes, obviamente, muito prejudicadas no clássico de ontem para 42 mil pessoas. Vou começar falando do São Paulo, já que eu estou aqui na porta do CT, teve reapresentação agora há pouco e a maré de azar com lesões, olha, ela não para no São Paulo. Vamos puxar uma tela aí montada pela nossa produção, porque são 16 jogadores nesta tela que tem problemas para o jogo de quarta-feira contra a Inter de Limeira no Morumbi. E não é fácil, 16 jogadores representa quase 50% de todo o elenco. Bem, Caio Mateus, Moreira, Diego Costa, Ferrarese, são todas questões cirúrgicas. O Ferrarese este ano só volta no final. Desses, o Caio é o que está mais adiantado, já começou a transição. André Anderson, problema no pubis, não deve jogar mais pelo São Paulo. Igor Vinícius está com uma pubalgia. E aí eu trago uma boa primeira notícia. Começou hoje a transição. É o primeiro passo para ficar à disposição do Rogério Ceni. Arboleda, o Caleri saiu dessa lista, ele não está nessa lista mais, o Caleri, O Caleri jogou ontem, mas o Arboleda começa a transição na semana que vem. David se contundiu na véspera do clássico, estiramento, perde algumas partidas. Erisson, da mesma forma, se contundiu contra o Bragantino, perde algumas partidas. Rafinha já vem aí com uma contusão desde o clássico contra o Palmeiras. O Alisson, problemas particulares, voltou até a já fazer atividades com o Rogério Ceni no sábado, mas perdeu toda a pré-temporada, início de temporada vai demorar. Luciano suspenso pelo 3º cartão amarelo e eu deixei por último os 3 de ontem, Orejuela, Alan Franco e Wellington. E aqui eu tenho boas e más notícias, porque saíram os resultados dos exames de imagem. Orejuela e Wellington, estiramento na posterior, Orejuela na direita, Wellington na esquerda, por coincidência, posições que eles jogam, fora os dois do jogo contra a Inter de Limeira. O Alan Franco, o exame não apontou lesão, mas vai depender do treino de amanhã, da atividade de amanhã, a possibilidade dele enfrentar a Inter de Limeira. Se ele se sentir confortável, vai para o jogo. E o Nestor, que completa essa relação de 16, também com uma contratura, depende do treino de amanhã, para saber se joga contra a Inter de Limeira. Então, assim, 14 ausências certas e 2 dúvidas que podem completar esse número aí quase surreal de 16 desfalques. Aí surge oportunidade para alguns jogadores e muitos pensam: o Luan, será que está pronto para retomar a sua titularidade no São Paulo depois de muitos e muitos meses? O Rogério respondeu sobre a situação do Luan. Com relação ao Luan, ele entrou no minuto 70, se eu não me engano, É um 10 contra 8. O Mendes se manteve como primeiro volante e o Luan tem qualidade para jogar. Ele é acostumado a ser esse primeiro volante, mas num 10 contra 8, com um time que só se defende, ele pode jogar mais adiantado. Se dá o luxo de chegar mais, tanto que faz um belíssimo gol numa finalização de fora da área. Tem a questão contratual, que no São Paulo tem como parâmetro não usar jogadores com vencimento de contrato. Eu acho que isso é uma questão que tem que tentar ser resolvida. E eu acho que ele vai evoluindo aos poucos, fez um belíssimo gol hoje, ajoelhou, abriu os braços, torcida, eu acho que é legal isso da parte dele, poder fazer gols, comemorar, porque ele pôde jogar numa posição que não é a dele, mais adiantada, porque o jogo permitia isso. Nesse momento, o Luan, no sistema que a gente joga, praticamente lado a lado, um subindo, ou fazendo construção, é mais difícil o Luan terminar um jogo, começar e terminar uma partida. No momento que ele tiver condições de fazer, e se ele tiver com a direção alinhado no futuro dele no São Paulo, se é o que ele quer, para o futuro dele quer ficar no São Paulo, nós poderemos usar mais tempo, por exemplo, o Luan.
Bem, para vocês analisarem, a questão física ainda não é ideal. Praticamente na resposta, o Luan é primeiro volante, está atrás do Mendes e até do Gabi Neves, que às vezes nem é relacionado pelo excesso de estrangeiros. E a questão contratual, ele fica sem contrato em dezembro, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato e por enquanto não houve nenhuma procura por parte do São Paulo numa tentativa de renovação. Glaucio. Bom, Tironi, na verdade, jogo, pouco acrescentar o que os dois falaram. Só acho que quando tem uma condição dessa de gramado, obviamente o time que aproveitar melhor a bola parada e errar menos vai sair vencedor. O curioso é que o Santos tem um time com uma média de altura maior que a do São Paulo, ou acima, e é pior no jogo aéreo que o São Paulo. O São Paulo hoje tem um bom batedor de faltas, escanteios, o Wellington Rato. Abriu o placar e depois poderia ter goleado até, porque o Santos, de fato, sucumbiu depois do segundo gol e a expulsão do Lucas Pires. Tem o jogo e o pós-jogo, Tironi. Na verdade, o São Paulo tem sempre 3 capítulos, né? É o jogo, a entrevista do Rogério, que fala sobre um pouco o jogo, muito sobre o clube e muito sobre os jogadores, e uma terceira parte que é o departamento médico do São Paulo. Isso também é uma convivência. Falou um pouco ali. Então são 3 tópicos sempre que a gente tem que discutir. O último, que é o departamento médico do São Paulo, ele falou um pouquinho, ou as lesões do São Paulo, até a semana passada, a segunda-feira que a gente estava aqui, eram lesões de trauma, várias. O São Paulo entrou lá para jogar contra o Bragantino com 10 desfalques. A partir do jogo do Bragantino, quarta-feira passada, começou uma série de lesões musculares. Aí é uma coisa um pouco diferente. Erisson, Nestor, David, e ontem 3 jogadores que vão ser examinados hoje. O Wellington, esse teve lesão com certeza, Alan Franco talvez, e Orejuela. Então, massa, em 5 dias, 6 lesões musculares. A lesão muscular tem uma série também de explicações. Não teve isso no ano passado no Palmeiras. As lesões do São Paulo, a demora do departamento médico, elas vêm da época do Fernando Diniz. Foram a justificativa da saída do Crespo, que tal do preparador físico argentino. Exigia muito do time, afinal, não era? O preparador físico do Crespo, que é o Corran, já está na Argentina há algum tempo. E o São Paulo segue sofrendo com lesões e a demora de recuperar jogadores. Esse é um problema crônico do time. O Rogério preservou o departamento médico do time e também a preparação física da comissão dele. Eu sei que metade do time não fez a pré-temporada. Todo mundo chegou, o Erisson acabou de chegar, fez pré-temporada, não, estava jogando em Portugal. David fez pré-temporada no Inter. Então, não é que todos os jogadores do atual elenco fizeram a pré-temporada, que seria o ideal, e estão no mesmo ritmo dos outros, não. Mas também tem aquelas questões de demora de recuperação para jogadores de determinadas posições, sobretudo a parte defensiva, tipo Igor Vinícius e Diego Costa. O fato é que, vou encerrar o capítulo lesão, contra a Inter, provavelmente quarta-feira, 16 ausências. Nenhum time do Brasil tem 16 ausências. Pode procurar aí, ainda mais no segundo mês da temporada. 16 ausências. O jogo, o resultado, eu acho que o São Paulo teve méritos. Jogando de uma forma um pouco diferente. Não só pela água. Um sistema tático um pouco diferente, que não tinham pontas ontem. O time jogou mais pelo meio. Aliás, também na água, as laterais ficam mais, digamos, hidratadas e o jogo corre mais pelo meio ou pela bola parada. Então o São Paulo foi mais forte no meio e assim veio. O torcedor de São Paulo que tomou chuva ontem ou desligou a televisão depois do jogo, 3-1, gols dos caras que eu gosto. Torcedor de São Paulo, Caleri, Galopo e Luan. Que entrou, fez gol. Galopo fez mais um, vice-artilheiro do campeonato. Caleri fez seu primeiro. Boas notícias. Cara, você vai pós a entrevista, é uma coisa incrível. A capacidade de automutilação, quer dizer, na verdade não é automutilação, né? De mutilação do próprio time é uma coisa absurda nas palavras do Rogério. E acho que tem uma questão que, para mim, é cada vez mais explícita, que o Rogério, que é o treinador que mais fala verdades depois das partidas, se você pergunta uma coisa, ele é capaz de responder sobre os 23 jogadores do elenco e expõe e tal, não sei o que lá. Para nós é muito interessante, é rico isso, porque a gente tem assunto todo dia a gente tem assunto. Uma coisa que para mim, não condiz com um bom treinador é quando o campo, que é a expressão que a gente fala, o campo fala ou o campo grita e o treinador reluta. O Rogério Ceni tem convivido com isso desde que voltou ao São Paulo.
o Calleri hoje só é titular do São Paulo porque o campo falou e gritou durante o ano passado inteiro. Ele teve que fazer 50 gols na temporada para, contrariando o estilo de centroavante que o Rogério mais gosta, ser titular do São Paulo. E agora é a vez do Galopo, o campo urrando que o cara precisa jogar. O cara faz gol todo jogo, ele é inteligente, passa bem, tem domínio, joga bem na esquerda, joga bem de centroavante, joga bem no meio. E o Rogério reluta em aceitar a evidência. E foi isso no tema da coletiva. O próximo campo a falar ou a gritar vai ser o Luan. Ah, tá ainda fora de forma, voltou 8 quilos mais magro e tal. Só que quando ele entra, ele faz gol. Faz gol contra o Palmeiras, faz gol contra o Santos, faz gol contra o Atlético Goianiense na última. É um volante que faz gol. Né? Tem um certo poder. Então, assim, eu, sinceramente, acho que, abraçado pela arquibancada, e teve até o nome gritado lá, Massini, o melhor goleiro do Brasil, embora é um canto que diz muita coisa, né? Não existe um canto pro treinador. Tal, é o melhor goleiro do Brasil. Não é mais goleiro, é treinador. Nós temos que analisar o Rogério treinador, e não o Rogério goleiro recordista do São Paulo. E como treinador, ele tem uma série de ressalvas a fazer. Sobretudo, a questão no trato das suas preferências em relação aos jogadores, que muitas vezes são discutíveis, no mínimo discutíveis. E, de novo, se o campo falar e o campo ganhar, o São Paulo fica mais próximo de ganhar. O que eu quero dizer? Se jogar o Calleri, se jogar o Galopo, se jogar o Luan, o São Paulo vai estar mais próximo de ganhar. Até porque ele tem um respaldo geral maior do que os outros. Enquanto o Rogério insistir contra as evidências, vai ser mais difícil o São Paulo ganhar. Esse é o resumo, mais uma vez, de um jogo. Pode ser, às vezes, na vitória, como foi ontem, com todos os méritos, pode ser na derrota, como foi contra o Brasil. Se a arquibancada é soberana, o campo, então, quer dizer, o campo manda. Então, não adianta ir contra o campo. Não adianta dar murro em ponta de faca desse jeito que ele insiste em fazer. Peixe na água ia legal, mas quem foi bem foi o rato, né? Foi o rato. O rato foi melhor na água do que o peixe. O rato também vai bem na água. Também? Bichinho é O rato vai em qualquer lugar, né? Bichinho é esperto, né? Água suja, então, ele adora, né? Adora. Bom, é o seguinte, de fato, o William destacou, eu não sou fã do Ayrton Rato, não acho um jogador espetacular. Não é espetacular, Não mas tá festejei ajudando, a contratação dele. Nossa, mudou o patamar do São Paulo, é outro nível. Mas ele tem essa qualidade que é da bola parada. Escanteio, ele bate muito bem. Ele não chega a ser o Scarpa, né? Que era decisivo pro Palmeiras. Mas o São Paulo sofria muito com bola parada. Dois gols, né? O primeiro e o segundo também saiu de um escanteio. Então, o Rato, assim, ele conseguiu inverter uma lógica São Paulina, porque o São Paulo sofria muito com bola parada. Esse chororô mimimi do Helmo, da bola parada, o São Paulo tinha muito. Controlamos o jogo, dominamos, tivemos mais posse, mas aí no detalhe entre aspas, né? O gol, detalhe e tal, detalhe. Que adianta você jogar, dominar, ter posse, não sei o quê, e qualquer bola, um chuveirinho lá, um lateral monstro, e você entrega o ouro, né? Então, o São Paulo, eu acho que se adaptou melhor ao gramado encharcado, porque não tinha como jogar bola. Aqui, temos dois jogadores, que é jogador de bola e jogador de bola, né? Dois jogadores de bola. Não é você, não. Eu sou jogador de bola. Não dá pra você passar a bola. Você vê o Beraldo, o gol que o São Paulo tomou no final, o pênalti? O Beraldo vai querer atrasar a bola, a área toda encharcada ali, o goleiro sai e tal. Então não dá pra jogar bola de uma forma normal. Então um chuveirinho, literalmente, foi a solução pro Calleri desencantar. Acho que pro Calleri é muito importante, né? Ele fez um post depois, assim, como é que é? As coisas sempre voltam ao seu lugar. Uma coisa assim, né? Aquela confiança, né? Tipo, calma. Negócio de jejum de gol com o Calleri no São Paulo não existe, entendeu? E ainda mais em clássico. O primeiro gol do Calleri... O torcedor do Santos espera que as coisas voltem ao seu lugar e o João Paulo não fale mais. O primeiro gol do Calleri na volta ao São Paulo foi contra o Santos, foi de pênalti. Ele tinha voltado e já tinha feito algumas partidas e não tinha marcado. Aí teve o pênalti e ele pediu pro Reinaldo bater pra acabar com a zica. Quem sabe agora... Mas batedor de pênalti agora é o Galopo? É o Galopo. O Galo bateu um pênalti muito importante na semifinal da Sul-Americana passada contra o Dragão. Ele bateu o último, aquele pênalti que o Tite deixa pro Neymar bater, sabe? Sim. O Rogério Ceni não tinha alguém ali e deixou o Galopo, que ele não nem gostava muito. E ele foi lá, bateu desse jeitinho, com categoria, com calma, com paciência, personalidade. E isso acho que é a maior virtude desse jogador, que acho que o São Paulino espera que ele seja titular, porque ele demonstra vontade nas entrevistas em campo. Sabe, ele parece estar, sabe, imbuído de dar certo, ele quer fazer acontecer. E às vezes, pelo limite de estrangeiros, o Rogério deixa ele fora, nem relaciona. Fala, não, ele não é lateral, ele não é não sei o quê, ele não é não sei o quê e tal, e acaba escanteando. Só que agora, por mais uma atuação boa, ele tá se entendendo bem com o Calleri, eu acho. Sim. Com o Luciano também. Se o Rogério Ceni não manter o Galopo, ele estará dando um tiro no pé do próprio time. Então, pessoal, o que pega mesmo
nessa situação do São Paulo é a teimosia do Rogério Ceni. Acho que, como disse o Arnaldo, o campo está mostrando, Luan e Galopo merecem mais chances, mais oportunidades. Assim como o Nestor e o Paulo Maia merecem um tempinho no banco. Essa lesão do Nestor veio a cagar aí para dar oportunidade pro Galopo. O Galopo mais uma vez mostrou em campo aí, fazendo seu golzinho e tudo mais. E vamos aguardar pro jogo de quarta-feira. Acho que é mais uma oportunidade. Dessa vez acho que até o Gabriel Neves vai, porque o Orejuela se machucou, então não tem mais estrangeiro para colocar, né? E São Paulo vai com o que tem, né? Porque 16 lesões é um absurdo. A gente tá em fevereiro, janeiro e fevereiro, jogando só o Campeonato Paulista. São Paulo tem 16 lesões. Você imagina no decorrer da temporada. Ou o senhor Júlio Casares, Rogério Ceni, departamento médico, venha a público se explicar, ou a gente vai continuar a bater neles, né? Porque não tem condições, é o que foi dito pelo próprio Arnaldo. Isso já é conversado e falado desde a época do Diniz. É só lembrar que, por exemplo, o Diniz numa final de Campeonato Paulista tem o Daniel Alves e o Benício machucados. Depois vem o Crespo, e o seu preparador físico é muito criticado pelo alto número de lesões. E com o Rogério Ceni continua a mesma história. Passa jogo, entra jogo e aumenta o número de lesões de jogadores lesionados. E aí ficam no DM anos, né? Porque, por exemplo, o Diego Costa, o último jogo dele foi a final da Sul-Americana em outubro. Desde então, ele fez uma recuperação que depois das férias, que parece não deu certo, ele teve que operar e agora é que volta a treinar em campo. Então, assim, é muito tempo parado. Então, isso tem que ser colocado. A Rogério Ceni parece muitas vezes na entrevista passar pano para essa situação, mas 16 lesões, não tem um time no Brasil que tem nem 16 lesões, me desculpa. E assim, você já sabe que o São Paulo vai entrar em campo e um jogador vai ser lesionado, entendeu? Então assim, o torcedor quer explicação, né? Já tá há mais de 10 anos aí nesse sofrimento e nessa brincadeira aí de jogador aí que entra e que sai e que fica lesionado e tudo mais, já são mais de 2 anos. E aí, como é que fica? Até porque vai ser mais um tipo de desculpa que o Rogério Ceni vai poder colocar. Tem jogadores lesionados, sabe? Mas é por causa do seu treino, é por causa que o departamento médico é incompetente. Complicado, né? Enquanto isso, o São Paulo junta os cacos, literalmente, para formar um time contra a Inter de Limeira. Possivelmente não terá nem todos os jogadores aptos a estar no banco de reservas, para você ver a situação. O Patrick, lateral direito da Sub-20, tá voltando e já vai entrar pro banco. O Nathan, que foi cornetado pelo Rogério Ceni como um pedido da diretoria de volta, né? Que voltou em troca do Lisieiro, né? Vai ser utilizado porque o Orejuela se machucou. E hoje você tem Rafinha, que deveria ter voltado em 10 dias, já são quase 3 semanas de uma torção de tornozelo. O Igor Vinícius, que tá numa pubalgia aqui. Meu Deus! E agora o Orejuela, que teve essa lesão. Então é um cenário aí preocupante para quem está repetindo em fevereiro, segundo mês, e teve uma preparação de mais de um mês. O São Paulo já está nessa situação. Ou resolve o que está acontecendo agora, ou o ano vai ser sofrível. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que vem de vitória contra o Santos, mas ainda continua com diversos problemas, principalmente relacionados ao departamento médico. E vamos aguardar aí qual será o time para quarta-feira. Mas aproveita que está com poucos jogadores, testa o Luan o jogo inteiro, testa o Galopo, entendeu? Mas assim, dá a entender da minha entrevista que não tem tanta boa vontade com esses dois jogadores, né? Mas não é questão de boa vontade, é questão do que o campo está mostrando. Como mostra que Paulo Maia e Nestor não estão bem, mostra que Luan e Galopo podem ter oportunidades. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!